mais uma aula. E dentro do nosso tema de Natal, hoje trabalharemos essas flores de Natal. Algumas pessoas chamam também de bico de papagaio, mas eu gosto de chamar flores de Natal. Nós vamos trabalhar elas em duas cores dentro de um jarro. Vamos começar? Nós vamos começar aqui fazendo o fundo. Com a tinta marfim, o nosso pincel pituar, nós vamos aqui ao redor de todo o desenho fazendo um fundo, tá? Bem esfumado, bem suave. Mão leve. E a gente vai ao redor de todo o desenho. Sempre deixando essa parte mais que tá indo para fora, para o pano, mais suave. Então, aqui você aperta bem o pincel para ela ficar mais clarinha. Agora, eu vou trocar o meu pincel pelo número 8 e vou preencher esses pequenos espaços que estão aqui entre as folhas e as flores.
Agora, nós vamos acentuar um pouco de sombra a esse fundo. E aqui, com a tinta ocre ouro, eu vou vir em apenas alguns pontos, com um pinguinho só de tinta, tá? Eu não quero aqui que fique muito marcado. Com um pinguinho só de tinta e venho aqui reforçando alguns pontos de encontro, pra gente ter aqui essa sombra, esse fundo mais expresso aqui na nossa pintura. Bem pouca tinta. Em seguida, a gente vem para a base aqui onde o jarro vai ficar. E nós vamos fazer ela com a tinta areia. Então, nós vamos fazer aqui uma base. Vamos esfumar bem para baixo, para esse areia também sumir aqui na base do nosso tecido. E desce um pouquinho ele assim, bem no centro, dessa forma. Agora, a gente vem com o marrom e vai evidenciar aqui essa base, a parte mais escura próxima ao jarro, e a gente vai esfumando para baixo. Vou limpar o meu pincel, deixar ele mais limpo e vou esfumar aqui para baixo sem tampar aqui o areia que a gente colocou. Quero que fique mais escuro apenas aqui na base do jarro. Agora, nós vamos trabalhar o nosso jarro, porque ele está por baixo das folhas e está por baixo das flores. Então, nós vamos começar aqui, trazendo amarelo ouro no centro do nosso jarro e vamos espalhar bem. Estou utilizando o pincel Pituá. O meu aqui é o número 0. Vou utilizar outro pincel aqui com o mesmo amarelo ouro e vou fazer a mesma coisa no centro dessa base desse jarro, dessa forma.
Agora, com siena natural, eu vou terminar aqui de preencher o meu jarro, ligando esse siena natural a esse amarelo ouro, mesclando dessa forma. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar mesclar os dois, para não secar e às vezes fica mais difícil de conseguir mesclar eles aqui. Então, eu vou trazendo aqui a tinta siena natural e vou mesclando aqui, ó, dessa forma, com o meu amarelo ouro. Agora, eu vou trocar o meu pincel novamente pelo número 8 e vou fazer aqui as beiradinhas para ficar com acabamento melhor. Em seguida, meninas, a gente vem com o marfim e nós vamos aqui onde a gente colocou o amarelo ouro, dar um destaque para a luz central do nosso jarro. Então, com o marfim, eu venho aqui com o pincel pituar e vou iluminar o centro do meu jarro dessa forma, esfumando bem para esse marfim sumir no ocre ouro, perdão, no siena natural que a gente usou de base. E a gente só vai deixar mais claro bem aqui no centrinho.
Vou tirar aqui o excesso no paninho. E esfumar bem as beiradinhas, novamente. Isso vai dar forma e volume para o nosso vaso, para o nosso jarro. E trocando novamente de pincel, eu trago também esse marfim para essa parte aqui do vaso. Bem no centro. Agora, nós vamos sombrear o nosso vaso, né? Deixar ele com sombra mais expressa. Então, a gente vai vir agora aqui com o sépia. A gente vai começar aqui na base, abaixo da linha. Eu venho com o meu sépia. Procure deixar a linha bem retinha, pra gente ter um acabamento mais bonito. Aqui, descendo da mesma forma, pra baixo. Então, eu vou puxar esse sépia um pouco aqui. Eu quero que fique escuro somente os lados. Então, dos lados eu vou pôr mais sépia, tanto de um lado quanto do outro. E faço uma linha aqui abaixo também. Puxando, dando puxadinhas para o meio, mas sem cobrir aquela parte que a gente fez clarinha, tá? Só isso. Agora, a gente vem aqui abaixo das folhas. E à medida que a gente for colocando, a gente já vai esfumando, para que esse sépia se misture com cina natural também. Aqui ao redor do nosso vaso. E a gente vai aqui, ó, abaixo de cada folha. E vem esfumando bem. Eu coloco a tinta, tiro o excesso no paninho e venho esfumando.
Agora que essa base marfim que a gente fez de luz secou um pouquinho mais, eu vou vir agora com o branco para finalizar bem pouquinho a tinta e venho bem no centro, porque eu quero dar ainda mais destaque a essa luz aqui no centro. Bem pouca tinta branca, com movimentos circulares, a gente vai iluminando. Trocando o meu pincel pelo número 8, também faço o mesmo nessa parte de baixo. Um pouquinho de branco, pra gente iluminar melhor essa parte. Agora, o nosso próximo passo são as folhas, tá? Então, a gente vai começar aqui preenchendo as folhas com a tinta verde musgo, vai ser a nossa base aqui para nossas folhas. Notem bem que elas estão por baixo das flores, então observem bem que as flores são arredondadas, tá? E tem essas puxadinhas no meio, e as folhas têm só uma linha. Então, prestem atenção para vocês não encherem com o verde uma parte da folha, tá bom? Então, aqui, ó, vou começar preenchendo com o verde musgo. E assim nós vamos preencher todas elas. Observem bem essa questão aqui das beiradinhas, ó, que esse tipo de folha, ela é mais pontudinha mesmo. Agora, nós vamos iluminar um pouco as nossas folhas. Nós vamos utilizar aqui a tinta verde soft. E a gente vem aqui, bem no centro dela, e vem puxando para esse lado de cá. Com o pincel apenas sujo, a gente vai esfumar um pouco dessa tinta aqui do outro lado. Essa tinta, ela some, então você pode deixar ela mais aparente e ela vai sumir mais, tá bom? E a gente vai esfumar um pouco dessa tinta. Da mesma forma aqui. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, esfumo bem aqui. Depois um pouquinho aqui do outro lado e a gente esfuma. Da mesma forma nessa, e assim a gente vai fazer em todas. Uma linha no meio. Para um lado, a gente esfuma toda a nossa tinta verde soft.
E um pouquinho só. E um pouquinho só aqui do outro lado. Apenas para iluminar um pouco a folha. Agora, nós vamos sombrear as nossas folhas. Eu troquei o meu pincel agora pelo pincel 421, a referência número 6. Mas se você não tiver, pode continuar com o do cabo amarelo número 6 também, que não tem problema. Vou trabalhar com esse aqui porque ele vai me dar mais facilidade para fazer as pontinhas da minha folha, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui no meio. E agora eu vou puxar essa tinta, perdão, não falei o nome da tinta, nós vamos usar o verde pântano, tá bom? Então, a gente vem com o verde pântano agora pro outro lado da nossa folha. E a gente vai trazer essa tinta aqui também, nessas partes aqui que está por baixo das flores. Esfumando bem. E a gente vai fazer aqui ao redor das folhas também. Mantendo aquele acabamento pontudinho aqui em algumas partes, dessa forma. Feito isso, a gente vai dar aquelas puxadinhas que tem na folha, né? Pra marcar aqui a divisão dela. Então, a gente vem desse lado. Como também desse lado da folha. Dessa forma. Vamos para a próxima. Demarcando essa área que está abaixo da folha. O meio. E as pontinhas. Essas partes que estão por baixo das flores, das pétalas, eu sempre deixo mais escura, para dar a impressão de sombra que está por baixo. Depois é só puxar aqui
para um lado e para o outro. E assim vamos fazer em todas elas. Essa aqui está por baixo, então vou fazer o acabamento dessa aqui por trás, tá? Sempre esfumando bem, para não deixar só uma linha na beirada das folhas, tá bom? Passar um pouquinho assim, ó, passa aqui o cabinho do pincel e vem aqui pro outro lado.
folha aqui está por baixo desta, então a gente vai aqui trabalhar primeiro essa menorzinha. Essa aqui nós vamos trabalhar bem escura abaixo aqui das pétalas. Finalizadas as minhas folhas, eu vou fazer aqui o caulezinho, tá? Vou utilizar a mesma cor de base. Tô utilizando aqui o pincel número 4 para me ajudar a fazer um acabamento melhor, já que aqui é um espaço menor. Então, eu venho aqui com a mesma tinta verde musgo e preencho aqui o caule, galinho. Venho no centro desse caule com o verde soft. E venho fazendo o sombreado com o verde pântano, um pouquinho embaixo, não vai até o meio. Um pouquinho daqui de cima também para baixo, mas não vai até o meio. Agora sim, vamos iniciar as nossas flores. Essa e essa vai ser em vermelho. Essa nós vamos fazer um tom claro. Então, nós vamos fazer essa e essa primeiro, porque essa está por baixo dessa. Vou fazer as duas de uma vez, tá? Para economizar aqui tempo, pra gente não ficar com a aula muito longa. Mas você pode fazer uma a uma, se você for fazer uma a uma, inicie da de cima, tá bom? Que aí, quando você for trabalhar de cima, se você já tiver pintado essa, sua mão pode ficar batendo aqui. Então, a gente vai trabalhar essa e essa, preenchendo todas duas de vermelho vivo. Vai ser a nossa base aqui. E a gente está utilizando aqui, vamos utilizar aqui o pincel número 8. Para estar preenchendo aqui essas flores.